O ritual Mateus. de Kybalion, né? Aliás, o livro de Kybalion, ele vai falar, na verdade ele chama-se Kybalion, né? Vai falar sobre Hermes Trismegisto e vai falar sobre as 7 leis herméticas que regulam os processos... 7 de novo. 7 leis herméticas que regulam os processos cósmicos. A lei do mentalismo, de que o universo é mental. A gente começou falando sobre isso, né? Que o universo é mental, que todo é mente. A lei da correspondência, assim acima como abaixo. Então, é por isso que as pessoas, elas não entendem o que está acontecendo com a vida financeira delas. Elas ganham muito dinheiro e depois perdem tudo. Elas têm que saber dominar essa questão da polaridade. Tudo que sobe demais vai descer demais também. Então você tem que... Sempre é melhor ganhar na medida justa do seu merecimento do que você ganhar muito, porque depois você tem um retorno disso também muito rápido. Grandes poderes, grandes responsabilidades, como diria o Ben do Homem-Aranha. Então, existem essas 7 leis herméticas, isso está no livro chamado Kybalion, que é muito bom, eu recomendo a leitura, inclusive faz parte do currículo oficial do nosso templo. E a outra pergunta dele foi sobre... Sobre o ritual de Abramelin, né? Ritual de Abramelin. Eu fiz a loucura de fazer o Abramelin quando eu tinha 22, 23 anos. O ritual de Abramelin? Você simplesmente abre as portas do seu inconsciente ali, dos seus demônios interiores e vai ter que encarar ali. Contar uma história muito, muito legal sobre o ritual de Abramelin, sobre o SAG, né? A gente chama de SAG. Que foi supostamente escrito por Ali Beck, o egípcio. Conhece Led Zeppelin? Tá. Gosta de Led Zeppelin? Eu sou mais do sertanejo, Tá. mas... Mas já ouviu falar? Sim, pô, claro. Os Beatles você conhece, né? Óbvio. Tá. O Led Zeppelin, na década de 70, na verdade em 68, eles compram a mansão Boleskine. A mansão Boleskine é uma mansão que tá até hoje lá na Escócia, que ela foi usada pelo Aleister Crowley. Já ouviu falar dele? Tá. Da música do Ozzy? Mr. Crowley? Tá. Enfim, vários artistas já fizeram música sobre o Aleister Crowley e ele é um dos fundadores do nosso templo também. A nossa linhagem vem dele. Um grande mago. Ele comprou a mansão da Boleskine, em determinada época, para fazer o ritual do Abramelin. Então ele abre selos e abre portas para os submundos, ali para os planos mais densos. Mas não são só densos externamente, densos dentro de você também. É meio que tanto fora quanto dentro. Quando você vai abrir essas chaves, você não abre só entidades do plano astral mais inferior, mas você abre também chaves do seu inconsciente. Então vem traumas, vem uma série de coisas que estão aí dentro e que a gente não tem acesso. Porque o nosso inconsciente engaveta tudo e põe um paninho em cima, põe um tapete em cima, né? Só que no Abramelin você tem que soltar isso, para você poder ver de fato as tuas sombras e poder fazer o voo da águia, o voo noturno, né? Poder conseguir alçar voo em direção à luz mediante o seu reconhecimento das suas trevas. Então não existe luz sem trevas. Para você chegar na luz, para você ser um iluminado, você vai ter que reconhecer suas trevas inferiores. Não dá para você fugir disso, porque senão é uma coisa meia boca. É muito fácil a gente ser iluminado pondo uma tanga e se isolando na montanha. Tem que ser iluminado no meio da cidade. Então o Abramelin é para que você possa confrontar as tuas trevas, os teus demônios interiores e exteriores. Vem entidades também de fora, então é um ritual super perigoso. E você vai ter que fazer, você forra o chão com areia branca, você tem que usar tudo utensílios de prata, você tem que tomar banho gelado todos os dias, dá bastante castigo pro corpo, jejuar muito, todo dia tem que fazer oração. O Abramelin que eu fiz, quando eu tinha 26 anos, foi um pouco mais velho. Com 22 eu comecei a estudar, com 26 eu fiz o Abramelin pela primeira vez. Cara, eu fiquei numa cama, com pânico, vendo coisa, porque ele abre o inconsciente. Ele traz pra cima o que não é pra vir pra cima, entende? Só que depois também você tem uma puta iluminação, cara. Você muda a sua vida. Eu atingi a iluminação, falei, putz, você se perde. É um ritual que é uma vez na vida e te ilumina pra sempre. E ele fez lá na mansão Boleskine. Não só ele, mas os caras do Led Zeppelin fizeram depois, né? Séculos depois. Então o Crowley, ele compra a mansão Boleskine, abre as chaves lá do inferno, vamos colocar assim, de uma forma metafórica, desse mundo inferior. E ele vai resolver um pepino lá com o McGregor Matters, com o companheiro dele da Golden Dawn, e deixa aberto aqueles portais. E aí depois foi só arregaço na mansão Boleskine. Pegou fogo, depois outro cara que comprou, a família morreu, viram sombras lá dentro, porque as chaves ficaram abertas. Crowley terminou o Abramelin na China, inclusive, se eu não me engano. Bom, depois a mansão Boleskine fica lá ativa, e o Led Zeppelin, na década de 60, comprou, porque o Jimmy Page era fascinado em ocultismo, era um grande frequentador da livraria Equinox, lá em Londres. Comprou aquela porra. Bom, fizeram os acordos espirituais, os pactos do Led Zeppelin estourou, só que ao mesmo tempo se ferrou bastante. O filho do Robert Plant morreu,
O Jimmy Page teve problemas também na sua vida pessoal, sofreu um acidente, quase morreu. O John Bonham morreu de alcoolismo. Led Zeppelin foi... Por quê? Não é porque aquelas energias são necessariamente malignas, é porque não é pra todos, cara. Não são energias que você pode lidar assim de uma maneira, vamos brincar, vamos fazer pacto. Então é muito complicado. Esse é o famoso pacto com o diabo. Vulgarmente diabo, vamos vai. dizer, metaforicamente. São forças... O popular, na língua popular, é o pacto com o diabo. Você pede uma coisa em troca, né? Não é pede, eles não chegaram a pedir, né? Eles fizeram rituais pra coroar o Led Zeppelin como uma grande banda e conseguiram. Só que eles não se certificaram de fazer como Salomão fazia. Eles fizeram uma coisa que eles acharam que eles estavam fazendo bem e não trabalharam bem essas energias. Muca, por exemplo, você já teve pesadelo? Já. Pesadelo fudido? Já. Então, tá guardado em você. Todos esses pesadelos, eles estão lá no inconsciente. Você imagina você destrancar a chavinha e subir tudo. Você sai daqui correndo e acabou. Então, o ritual de Abramelin, o SAG, essas forças que você evoca para poder transcender elas, tem que ser muito bem administrado, você tem que entender o que você está fazendo, tem uma série de medidas, de precauções para você fazer também. Não é assim, cara, não é para qualquer um. É para pessoas que vão viver uma vida de sacerdócio, inclusive. E vários tentaram fazer e se deram muito mal também. Então não é um ritual que eu recomendo para todo mundo, mas ele é libertador. Você pode contar alguma situação, quando você fez o ritual, alguma situação que você passou, que você possa dizer? O ritual de Abramelin, ele me deixou completamente besta, assim. Ele me deixava parado, assim, tinha dias que eu ficava parado no escuro. Dura quanto tempo esse ritual? Até você transcender as sombras. Tá. Só que eu fiz muito do jeito certo, cara. Muito do jeito certo. Então não me lasquei, mas não foi tanto. Tem um filme que eu aconselho ele a assistir, esse que fez essa pergunta, chamado The Dark Song. A Dark Song. É um filme chamado... Maravilhoso. Assiste esse filme. A Dark Song. Ela chega lá, ela encontra um mago, que chama-se Salomão, inclusive, e ela fala, eu quero fazer o Abramelin porque eu quero fazer um pedido. Porque o que acontece? No final do Abramelin, depois que você enfrentou as suas sombras, depois que você passou por tudo que está recalcado ali na sua inconsciência, as trevas interiores, você tem aparece para você o seu sagrado anjo guardião, e você tem o direito de fazer um pedido para ele. Então você pode pedir o que você quiser. Você recebe a visão e realmente a gente vê o SAG. A gente vê o sagrado anjo guardião. Eu não sei se pela loucura do ritual, mas você vê, cara. Você vê o sagrado... Porque é mais ou menos o que supostamente aconteceu com Jesus no deserto, né? Porque, por mais que eu não acredite em Jesus histórico, o símbolo fala muito. Ele ficou 40 dias no deserto, ele foi atentado, ele pelas sombras e tal, depois ele se iluminou. É mais ou menos o Abramelin, essa mesma narrativa. Você passa ali por as tentações, pelas tuas sombras, pelos teus recalques, aquilo que está dentro do seu inconsciente, e depois você tem a conversação com o seu sagrado anjo guardião. Ele aparece para você, você conversa e você faz um pedido. E ela, nesse filme, ela queria fazer o SAG para fazer o pedido dela, que eu não vou falar aqui para não fazer spoiler. Esse filme é muito bom, cara. É muito bom. Depois você vai ver no final o que ela pede pro Sagrado Anjo Guardião. É foda. A Dark Song. Filme ocultista do começo ao fim. A Dark Song. É. Uma canção escura. É, uma canção escura. E eu fiquei muito mal no Rito de Abramelin. Eu ficava no escuro, eu tremia, eu tinha muita tremedeira, suadeira, febre, sem justificação. Só que eu sabia que era do ritual. Então não dá adianta você procurar médico. Parestesia, eu sentia as coisas formigar, eu tinha muita vidência, muita visão, eu fui pra planos astrais densos pra caramba. O que foi a coisa mais bizarra que você viu Gente transando sem cabeça, velho. Gente transando sem cabeça, velho. Gente transando... Eu fazia uns desdobramentos, assim, muito ruins, cara. Cara, muito que ruins. Bizarro isso, mano. Bizarro. E, mano, e assim... Mas também, depois, cara, você não tem mais medo de nada. Ele testa todos os seus medos, sabe? Medo da morte, medo... Eu vou ficar com medo se eu ver alguém sem cabeça, vai querer me comer. Eu vou sair correndo se eu ver alguém. Você tá... É como se fosse... eu vou ficar com medo, meu. Mano, Você tá maluco, mano. É foda, tem que ser... E, cara, sabe o que é mais bizarro? Porque, assim, eu por ser espírita, tá, eu acredito, né, em muita coisa. E essas paradas aí existem mesmo, cara. Tipo assim, claro, uma tem parada... cada plano no plano astral. Nossa, meu. A gente não sabe... Eu agradeço todo dia a Deus, sabe? Todo dia eu agradeço a minha vida, eu agradeço estar, vamos dizer, estar consciente, estar com a minha cabeça em dia. Sim. Ter o que comer, ter onde dormir, sim, sabe? sim. Minha família estar com saúde, eu estar com saúde. E eu posso te falar uma coisa? Porque, cara, tem coisas horríveis. Tem coisas piores ainda do que essas visões acontecendo realmente no mundo. Então, assim,
É aquela coisa, eu não acredito no mal existencial, eu não acredito no mal. Eu acredito que as trevas elas têm uma função para o próprio Deus manter a sua criação. E eu acho que quando ele coloca essas trevas no nosso caminho, é pra gente acelerar a nossa ida até a luz, cara. Porque quando, a depressão, o pessoal vai estranhar o que eu vou falar agora, mas a depressão, por exemplo, que é trevas, ela é luz, cara. Você, quando transcende a depressão, você vê a vida com outros olhos, você sai renascido, você sai fortalecido. Então, às vezes a gente acha que um câncer, que uma depressão, que algo extremamente triste e negativo é pra derrotar ou é obra do maligno. Eu não acredito em mal, eu acredito em fortalecimento do espírito. Eu sou muito Nietzsche. Eu tenho muito essa visão do Nietzsche, do Ubermensch, do super-homem. O que não me mata me fortalece. Eu já vivi na rua, teve uma época da minha vida que eu virei um sannyasi, né? Um hippie. Um hippie. E eu fui morar na rua, cara, e eu vi muita coisa na rua, e só fortaleceu o meu espírito. Nada acontece porque o diabo quer te destruir ou que te quer perseguir. Tudo que acontece está feito, está programado para fortalecer o teu espírito. Seja o que for, cara, você pode apostar nisso que você vai sempre vencer. Mesmo que você esteja numa cama de hospital, você vai saber que aquilo é para fortalecer o teu espírito de alguma forma, te libertar de coisas e te evoluir, te fazer transcender. Olha o Padre Marcelo. Depois da depressão, agora tá o padre bolado, né? O tamanho dele, mano. O cara tá o padre... E era daqui da Moca, hein? Puta que pariu. Oi? E era daqui da Moca. Ele era da Moca, o Padre Marcelo? O Padre Marcelo ele teve um problema no começo da vida dele, que foi um acidente de carro. Que ele se culpou muito nesse acidente.